Domingo de Ramos na paixão e morte de Jesus Cristo. Caros irmãos e irmãs, com o Domingo de Ramos iniciamos a Semana Santa. É para nós cristãos católicos um tempo forte, quando estaremos reunidos em nossas casas neste ano, igreja doméstica, para revivermos os últimos passos de Jesus a caminho da cruz, principalmente para celebrarmos a vida que a morte não conseguiu vencer. A liturgia desse último domingo da Quaresma convida-nos a contemplar esse Deus que, por amor, desceu ao nosso encontro, partilhou a nossa humanidade, fez-se servo dos homens, deixou-se matar para que o egoísmo e o pecado fossem vencidos. A cruz, que a liturgia deste domingo coloca no horizonte próximo de Jesus, apresenta-nos a lição suprema, o último passo desse caminho de vida nova que em Jesus Deus nos propõe, a doação da vida por amor. Amados irmãos e irmãs, a liturgia deste tempo nos convida a prepararmos para viver de maneira intensa, livre e amorosa o acontecimento mais importante do ano litúrgico, a Páscoa do Senhor Jesus. Na primeira leitura, vemos o profeta que é chamado por Deus para dar testemunho da palavra no ambiente hostil do exílio. É um profeta anônimo. É uma figura coletiva que representa o povo exilado, humilhado, esmagado, mas que continua a dar testemunho de Deus no meio das outras nações. Essa figura representativa, nesses poemas, vai receber uma outra iluminação, a luz de Jesus Cristo, da sua vida, do seu testemunho. O profeta é o homem da palavra, através de quem Deus fala, a proposta de redenção que Deus faz a todos aqueles que necessitam de libertação e salvação, ecoa na palavra profética. O profeta é inteiramente modelado por Deus e não opõe resistência nem ao chamamento, nem à palavra que Deus lhe confia, mas tem de estar continuamente numa atitude de escuta de Deus para que possa depois apresentar com fidelidade esta palavra de Deus para todos os povos da terra. Na segunda leitura, lê-se um antigo hino cristológico, elaborado anteriormente às narrativas da infância de Jesus, apresentando sua existência na relação com Deus. Ele, sendo de condição divina, esvazia-se e assume nossa carne como um servo de todos e para todos, obedecendo, dando ouvido, estando atento a Deus até a morte e morte de cruz. Por conseguinte, Deus exaltou, ressuscitando dentre os mortos, dando-lhe uma posição superior, um nome acima de todo nome. Por isso todos reverenciam Jesus como o Senhor, o qual desceu até nós para subirmos por meio dele até Deus. A oferta de amor de Jesus na cruz é respondida por Deus com sua exaltação e seu senhorio sobre a humanidade e toda a criação. Assim também, cada cristão pode descobrir a beleza do esvaziamento de si, a exemplo do Filho de Deus. O Evangelho convida-nos a contemplar a paixão e morte de Jesus. É o momento supremo de uma vida feita, dom e serviço, a fim de libertar os homens e mulheres de tudo aquilo que gera egoísmo e escravidão. Na cruz revela-se o amor de Deus. Esse amor que não guarda nada para si, mas que se faz dom total. A morte de Jesus tem de ser entendida no contexto daquilo que foi a sua vida. Desde cedo, Jesus começou a perceber de que o Pai o chamava a uma missão, anunciar esse mundo novo, de justiça, de paz, de amor para todos. Para concretizar esse projeto, Jesus passou pelos caminhos da Palestina, fazendo bem, anunciando a proximidade de um mundo novo, de vida, de liberdade, de paz e de amor para todos. Ensinou que Deus era amor e que não excluía ninguém, nem mesmo os pecadores. Ensinou que os leprosos, os paralíticos, os cegos não deviam ser marginalizados, pois não eram amaldiçoados por Deus. Ensinou que eram os pobres, os excluídos, os preferidos de Deus e aqueles que tinham um coração mais disponível para acolher o reino. E avisou os ricos, os poderosos, os instalados, de que o egoísmo, o orgulho, a autossuficiência, o fechamento só podia conduzir à morte. O projeto libertador de Jesus entrou em choque, como era inevitável, com a atmosfera de egoísmo, de má vontade, de opressão que dominava o mundo. As autoridades políticas e religiosas sentiram-se incomodadas com as denúncias de Jesus. Não estava disposta a renunciar a esses mecanismos
que lhes asseguravam poder, influência, domínio e privilégios. Não estava disposta a arriscar, a desinstalar-se e aceitar a conversão proposta de Jesus, proposta por Jesus. Por isso prenderam Jesus, julgaram-no, condenaram-no e pregaram-no na cruz. A morte de Jesus é a consequência lógica do anúncio do reino. Resultou das tensões e resistência que a proposta do reino provocou entre os que dominavam o mundo. Caros irmãos e irmãs, nas celebrações da Semana Santa, nós nos comovemos diante das leituras da paixão e morte de Jesus. Achamos uma maldade imensa o que fizeram com ele. Mas será que hoje nós também não continuamos de alguma forma fazendo o mesmo com Jesus na pessoa do irmão, da irmã? Será que nós não estamos crucificando Jesus com as nossas atitudes do dia a dia? Pense um pouco nas suas atitudes e comportamento, na sua família, no trabalho, na convivência social. Como você tem tratado os seus irmãos e irmãs? Você tem vivido uma vida que agrada a Deus? Pense um pouco. Toda vez que não praticamos a justiça, a fraternidade, a solidariedade, negamos a ajuda ao nosso irmão, estamos também crucificando Jesus. Volto a dizer, veja a situação que estamos vivendo no Brasil. Somos chamados claramente a defender a vida em todos os sentidos. Muitos países pelo mundo afora têm dado exemplo de união, de solidariedade, de fraternidade em defesa da vida, devido ao contexto da pandemia do Covid-19. Estamos acompanhando pelos meios de comunicação em nosso país que algumas autoridades fazem dessa situação um momento de politização e criam divisão entre a população. É um desencanto com a vida, com esse dom maior recebido por Deus. Isso nos deixa muito triste. É momento de unir os poderes e todas as instituições da sociedade, se unir. Não devemos crucificar o Cristo mais uma vez na prática da injustiça, da ganância, da arrogância e da sede pelo poder. Vamos ser solidários, unimos na guerra contra essa pandemia e proclamar a vida e ter atitudes em defesa da vida de cada brasileiro dessa nação. E ainda lembro, toda vez que praticamos a justiça, que promovemos aos nossos irmãos e irmãs, estamos ressuscitando Jesus. Portanto, rasguemos, pois, as vestes do homem velho para nos revestir do homem novo, que aprendeu com Jesus a partilhar a vida, a ser vida na vida do outro, para que assim possamos, desde já, vivenciar o grande sentido da Páscoa: passagem, vida nova, renovação. Convido a todos a compartilhar essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, dê seu like, comente, compartilhe. Sejamos homens e mulheres do bem, comprometidos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus os abençoe sempre, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.